Atos capítulo de número 23. Atos 23, versículo de número 11. Aleluia. Que diz assim. Atos 23, verso 11. Nós vamos acompanhar um momento muito difícil do ministério do apóstolo Paulo. Um momento que se equipara a alguns momentos que nós já vivemos ou ainda de certo poderemos viver. Que é aquele momento onde nós olhamos tudo à nossa volta, irmã Sônia, e algo nos fala ao ouvido, dizendo assim: pode parar com tudo, pode desistir. E esse tema tem sido trabalhado na mente, no coração. E esta palavra diz assim, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Amém? Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, também deverá testemunhar em Roma. E na manhã seguinte os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Até aí tá bom, obrigado. Oremos a Deus. Pai santo e adorado, neste momento nós nos colocamos na tua presença. Primeiramente, Senhor, para render-te graças, porque tu és Deus, Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onividente, Pai. Um Deus que todas as coisas vê, sabe e ouve. Por isso, Pai, diante de Ti apresentamos a nossa necessidade. Que o Senhor ouça o nosso clamor, que o Senhor entre com providência em resposta à nossa súplica, Pai. Que o Senhor nos dê porção dobrada de tudo que é do Teu reino, principalmente a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Enche-nos de um modo, Senhor, a transbordarmos na unção, para podermos resistir, para podermos prosseguir, para podermos avançar, Senhor, diante de tantas aflições. Bendito Deus, eu rogo ainda por esta igreja, Senhor. Rogo pelos que estão, pelos que não chegaram, pelos que estão a caminho. Rogo, Senhor, pelos que estão em quarentena em função da Covid ou qualquer outra enfermidade. Rogo, Senhor, pelos que estão nos leitos de hospitais, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Rogo também por aqueles que diante do cárcere, Senhor, se vê impossibilitado de estar. Mas, Senhor, o Senhor está em todos os lugares. Por isso alcança-nos e também a eles, para que as nossas vidas sejam transformadas mediante o Teu querer, mediante a Tua palavra que já é sobre nós. Por isso, no nome do Senhor Jesus, eu digo, Pai, muito obrigado pela Tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Aplauda Ele, por favor. Louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo, ele entra num momento da sua vida ministerial, onde ele é colocado diante do Sinédrio em Jerusalém, onde ele é acusado justamente por pregar a palavra, justamente porque ele chega em Jerusalém e ele resolve testemunhar, amém? Ele resolve testificar o seu milagre, a sua experiência com Deus. Ele resolve anunciar, ele resolve declarar tudo que Deus está operando na vida dele. Quem está entendendo, diga amém. E para isso, ou por isso,
ele é perseguido, por isso ele é preso, por isso ele é açoitado, por isso ele é humilhado por pregar a palavra. E da mesma forma nós nos sentimos assim muitas vezes, porque nós colocamos o nosso ministério em andamento, pastor Eduardo, e parece que tudo se levanta contra. Quando eu resolvo fazer as coisas para Deus, quando eu resolvo assumir uma responsabilidade diante de Deus, parece que tudo começa a dar errado, parece que tudo se levanta, parece que tudo é contrário à decisão que você tomou, a decisão de ir abrir uma célula, de ir abrir uma casa de paz, de pregar o evangelho, de participar de um evangelismo, de participar de um ato de missões, até mesmo uma oferta de missões que a gente coloca no coração em voluntariar no altar. Parece que uma voz se levanta, uma situação se levanta, que você é obrigado até a pegar uma oferta de R$10 que você separou para colocar no envelope de missões, você tem que tirar para cumprir uma outra coisa. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez você já tenha olhado e falado assim: Deus, não vai ter jeito, eu queria dar a oferta de missões, mas eu não vou poder. Porque tudo se levanta contrário. Tudo se levanta de modo a entristecer aquele que foi chamado para o ministério do Evangelho de Cristo. Amém? Tem pessoas chamadas aqui? Amém ou não? Então, quando nós somos chamados, nós somos escolhidos. Eu pensei hoje, eu falei assim: eu vou pregar sobre isso, eu vou pregar sobre pessoas escolhidas, eu vou pregar sobre ser escolhido. Deus falou: não, você vai pregar sobre força, você vai pregar sobre aquele que te fortalece. E quem é que nos fortalece? É Jesus Cristo. A sua palavra, o seu evangelho. Às vezes a gente se sente pequenininho, ameaçado. Vou parar, não quero mais, estou sendo humilhado, estou sendo perseguido, estou sendo deixado de lado, então eu vou parar. Muitas vezes a gente se ofende tanto com coisas que a gente faz de todo o coração, e de repente levanta-se uma pessoa para falar mal do que você fez, para falar mal do que foi abordado. Ei, preste atenção. Paulo estava vivendo exatamente esta situação. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas tem hora que a gente fala assim: vixe, tá difícil. Tá difícil. Já deu uma respirada funda já? Parece que é o contrário. Enquanto a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, parece que tudo se levanta contrário àqueles que amam a Deus. E Paulo, ele nessa excelência, nesse desejo de ter sido salvo, de ter sido resgatado, de ter sido tirado das trevas ali naquela estrada para Damasco. Ei, o Senhor te libertou, então Ele tem um propósito na sua vida e a palavra tem vindo. Resista, permaneça firme, porque a vitória vem. Amém ou não? A vitória vem. E Paulo chega diante do Sinédrio simplesmente para falar do amor de Cristo, ou por ter falado do amor de Cristo. No versículo 1 do capítulo 23, olha só, Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: meus irmãos, eu tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Amém? O que Paulo disse? Meus irmãos, eu tenho vivido com a consciência limpa diante de Deus, ou com boa consciência, como você está vendo aí na tela. E olhe lá o que aconteceu com Paulo por ele dizer isso. O que aconteceu? Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordem para quê? Aqui, ó.
para que batessem na boca dele. Imagina você estar falando a palavra de Deus e de repente alguém dá um sinal e chega um e pá, na sua boca, na sua cara, no seu rosto. Essa era a verdade que Paulo estava vivendo. Por pregar a Cristo, enfrentando aflições. Mas isso não afeta Paulo, porque o próprio Cristo deixou claro: ô Paulo, você vai ter aflição, mas fica de boa, eu sou contigo. Ô igreja, vai ficar difícil, vai cerrar o céu, vai ficar de bronze. Mas lá no livro de Crônicas ele falou assim: ó, mesmo se eu cerrar o céu, eu vou responder a sua oração, eu vou responder o seu clamor. Mesmo se as enfermidades assumirem a terra, eu vou ouvir o seu clamor. E a enfermidade tomou a terra, mas o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Mesmo que venham tapas na boca, mesmo que venha a agressão. Ei, o que vocês estavam perto os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote? Quer dizer, o sumo sacerdote não podia ser ofendido, mas Deus podia. Inversão de valores. As pessoas hoje estão mais preocupadas com as suas próprias posições do que em defender o Evangelho. Está na hora de levantar-se em defesa do Evangelho. Então Paulo, ele já tinha enfrentado o Sinédrio, ele sabia o que ele tinha que fazer e sabia também o que iam fazer com ele. Nesse momento, Paulo estava perdido. O texto bíblico diz que ele próprio imaginou assim: agora já era, agora eu vou morrer. Olha para o teu irmão e fala assim: não vai morrer. Seja profeta. Seja profeta. Lógico que esta palavra não vai morrer. Eu não estou falando de morte física, eu não estou falando de assassinato, eu não estou falando de ser decapitado. Eu estou falando assim: ó, não vai perder, não vai perecer, não vai ficar sozinho, não vai ser abandonado, não vai perder o emprego, não vai perder o casamento, não vai perder o filho. Ei, não vai perder a empresa. Entenda bem, não vai morrer. Sabe por quê? Porque não chegou o tempo agora é de resistência. O tempo agora não é de se acovardar. Pastor, mas ninguém está preparado para ser julgado e jogado numa cela. Paulo sabia quem estava em defesa dele, mas mesmo assim o coração do homem, ele é enganoso, e veio a tristeza, e ele foi jogado lá. Mas sempre que você estiver se sentindo nessa posição, o Senhor é quem vem em teu socorro. Se você entende da glória a Deus, o Senhor Deus é quem vem na nossa direção, e ele não tem mais para onde olhar senão para Deus. Talvez fosse aquela fosse a última noite da vida dele, poderia ser. Mas uma coisa é fato: sozinho Deus não deixa você. Abandonado, rejeitado, Deus não deixa você. E Paulo está lá na cela dele. Ele está lá quietinho na dele. Ele está ali refletindo, ele está ali pensando: o que Deus vai fazer para me tirar dessa? E de repente o próprio Cristo, diz o texto, se põe ao lado dele. Vamos ver se você concorda comigo. Como é bom quando a gente olha para o lado, né, irmã Adriana, e encontra alguém que a gente pode confiar. Como é bom a gente olhar, não é, Adriele? E olhar para a pessoa e falar assim: eu sei que eu estou seguro, eu sei que eu estou protegido, eu sei que não vai me faltar a mão, eu sei que não vai me faltar o abraço, eu sei que não vai me faltar a palavra de motivação. E de repente vem um Cristo, mas não vem um Cristo Deus. Não vem um Cristo Deus. Como assim, pastor? Cristo Deus? Não, vem um Cristo amigo.
Porque se ele viesse como Cristo Deus, ele estava acima, ele estaria elevado nas alturas. Mas ele se materializa ao lado de Paulo. O que ele está dizendo? Eu estou aqui e não vou sair daqui. E aí Jesus, ele fala com Paulo, ele fala primeiro assim, a primeira palavra tem que marcar: coragem. Está ali. Ele fala coragem. Não fala força, não fala poder, não fala unção, não fala cargo, não fala quem Paulo é. Ele só fala assim: tenha coragem. Tenha coragem. Porque ainda tem coisa para você fazer. Você acha que está na hora de você parar? Deus não vai deixar você parar. Você acha que está na hora de você ir tomar água de coco na praia? Deus não vai deixar você ir tomar água de coco na praia. Você acha que não é para você tocar mais um instrumento na casa do Senhor? Não é mais para você operar o equipamento que você foi colocado para operar? Não é para você mais coreografar adorando ao Senhor? Não é para você subir mais no altar e pregar a palavra de Deus? É para você dar prioridade para a sua própria vida, para os seus próprios negócios? Não, não é, porque o Senhor te chamou para pregar e para fazer todas essas coisas. Por isso ele está dizendo para você: tenha coragem, eu vou sustentar você, eu estarei com você. Sai dessa, não entra nessa neura, Paulo, de que você perdeu, de que você está sozinho e de que não terá um amanhã. Ei, amanhã pertence a Deus, Ele define o que tem para você amanhã. Quem entendeu, diga amém. Não são as pessoas que te cercam que definem onde você vai chegar. Não é o seu pastor que define onde você vai trabalhar. É um Deus que já te levantou para isso. É um Deus que tirou você da escuridão, lá da estrada de Damasco. Ei, onde eu e você estávamos, numa direção equivocada. Onde eu e você estávamos, numa visão equivocada. Onde eu e você estávamos numa missão de fracasso, de derrota, de morte, de condenação eterna. E ele chega lá na estrada de Damasco e permite Paulo viver um encontro com Deus. Saulo na ocasião, né? Ele permite, ele coloca para Saulo agora uma visão correta das coisas. É isso que Deus está falando. É isso que Deus está falando aqui. E por mais que tentem te emboscar, por mais que tentem silenciar você, por mais que tentem calar a sua voz, por mais que tentem desmotivar você, por mais que tentem impedir o seu canto, a sua pregação, a sua dança, o teu servir na casa de Deus, por mais que tentem, Deus vai falar para você: coragem. Qual é a característica do corajoso? Seguir em frente, não temer, não temer. Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos entender, na verdade Paulo sabia que a vida dele não estava nas mãos daqueles homens. Por mais que eles falassem, por mais que eles tramassem, não era ali que ia acontecer. Paulo estava lá preso e de repente alguém começa a tramar assim: olha, vamos pedir para trazer o Paulo para fazer um novo julgamento, para a gente estudar melhor a causa. Ei, e de repente quem está do lado escutando essa conversa? Sobrinho de Paulo, filho da irmã dele. E ele escuta a conversa. Olha para o teu irmão e fala assim: ó, Deus não vai deixar você desamparado. Fale para ele, fale para ela: Deus não vai deixar você desamparado.
Você não será pego de surpresa. Quem entendeu? Aí aquele menino sai, vai até, faz a mensagem chegar até Paulo. Paulo pega ele e fala para ele ir falar com o soldado. O soldado leva ele até a autoridade escuta e neutraliza o plano do diabo contra a vida de Paulo. Deus está neutralizando toda a armadilha, toda a arma forjada contra a sua vida, contra a sua casa, contra a tua família, contra o teu ministério. Deus está levantando anjos para isso. Ele não precisa mandar raio do céu. Ele usa as pessoas que estão perto de você para dizer assim: olha, coragem, eu estou aí. Eu fico imaginando o Paulo pensando assim: meu Deus, como é que... Olha o que Deus fez. Permitiu que eles falassem a tramóia contra mim. O sobrinho escutou e foi livrado. E pensa, olha para o teu irmão de novo, provoca ele e fala assim, ó: pensa que Deus te protege com pouca coisa? Fala para ele, você pensa? Não é não. Quando Deus faz, fala para ele assim, ó: Deus faz. Fala de novo, quando Deus faz, Deus faz. Olhe bem, deixa eu achar o versículo aqui. Quando o centurião, olha aqui, os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo, verso 21, não se deixe persuadir, porque mais de 40 armaram uma emboscada, verso 22, então o comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe que não dissesse a ninguém, 23, chamando 2 centuriões. Quem que ele chamou? 2 centuriões. Sabe o que quer dizer centurião? Comandante de centena. Centurião. Quantos que ele chamou? 2. Olhe lá. Chamando 2 centuriões, ordenou: tenham de prontidão. Quantos soldados? Quantos soldados? 200. Olha só o que Deus faz para proteger somente a Paulo. 200, presta atenção, olha aqui, ó, de prontidão, 200 soldados, 70 cavaleiros, ou em outra versão fala assim, 70 de cavalaria, 200 lanceiros para irem até a Cesareia a partir das 9 horas da noite, e preparem também animais para fazer Paulo montar, e levem-no direto ao governador Félix. Quem entendeu, dá glória a Deus. Então veja o que Deus faz. Quando nós estamos ameaçados, quando nós estamos perseguidos, quando nós estamos em dúvida, Deus levanta um exército, querido, 200 soldados, 200 lanceiros, 70 cavaleiros, para cuidar de uma pessoa. Mas não é uma pessoa qualquer, irmã Nádia, é você. Não é uma pessoa qualquer, irmã Jussara, é você que Ele está levantando para proteger. É você que Ele está dando ordens, isso para 2 centuriões. Mas a Bíblia diz que Deus deu ordem a nosso respeito no céu. No céu. Para que miríades e miríades e miríades de anjos estivessem a nosso dispor
para nos guardar e abençoar. O céu está mobilizado sobre você e eu quero que você entenda isso. Eu quero que você, além de entender, eu quero que você viva isso. Lógico, Paulo estava preparado para morrer, mas ele queria fazer isso com Cristo. Filipenses 1:21, coloca aí para mim Filipenses 1:21. Então, nesse momento em que Paulo pensava que tudo ia acabar, vem o Senhor Jesus e fala assim: não vai acabar nada. Não vai acabar nada. Certamente, querido, você passou por dias iguais a esses. Olha o que Paulo fala. Olha essa declaração. Que a gente aprenda a viver esta palavra, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A certeza deste homem de vitória era uma coisa extraordinária. Está precisando de força para continuar? Estou, pastor. Está na hora de nós refletirmos no que o Senhor está falando. Aqui no versículo de número 11. Olha só, deixa eu achar o 11, só para eu voltar um bocadinho aqui. Coragem. A parte A deste versículo. Coragem. Ei, no meio da noite, quando ele estava ali sozinho, na escuridão, de repente vem essa voz de acalento. Fica firme. Fica firme. Às vezes a gente anda com vontade de não andar. Quem entende o que eu estou falando? A gente anda com vontade de não andar. A gente vai sem vontade de ir. A gente come sem vontade de comer. A gente fala sem vontade de falar. A gente atende o telefone sem vontade. Sim ou não? Irmão, quantas pessoas já vieram para a igreja sem vontade de vir? Aí a gente fala assim: eu não vou por causa da fulana de tal, do fulano de tal, do pastor que é chato, fala alto demais, fala muito, demora o culto. Eu não quero ir por causa da voz daquela irmãzinha que canta, daquela outra que dança. Quando na verdade o problema não está em nenhuma dessas coisas. Onde está o problema? É justamente em nós. Por causa do quê? Porque desistiu. Porque não tem mais coragem. Porque está com medo. Porque está achando que está pagando um preço alto demais. Não estou aqui para isso, não preciso disso. Pensamos ou não? Pensamos. Mas aí vem o Salvador, e fala para você: coragem. Aí você fala assim: opa. Quem já confundiu a voz do Espírito Santo com a voz do marido, ou da esposa, ou do amigo, ou do pastor? Muitas pessoas. Porque o Espírito Santo, ele fala muitas vezes na voz da pessoa que você tem melhor identidade. Aí você olha para trás e até responde a pessoa. Tipo: oi, chamou? Não era ele não está em casa. Mas era o Espírito Santo falando com você. O Espírito Santo te dando um cutucão. O Espírito Santo te chacoalhando. O Espírito Santo dizendo: fica firme. Bora lá. Sim ou não? Mas quantas coisas se tornam mais importantes para nós dentro da casa do Senhor? O celular, a amizade, os relacionamentos. Querido, quando você está na casa de Deus, a atenção é de Deus, o tempo é de Deus,
O louvor é para Deus. Sabe por que Deus não fala muitas vezes? Porque você não fala com Ele. Sabe por quê? Muitas vezes você fala assim também: ai, Deus não está falando. Sabe por quê? Porque você está falando com outra pessoa. Porque você não está acostumado a ouvir a voz dele mais. Tem um monte de prioridadezinha que você colocou na tua vida. Não, agora é momento da minha vida financeira. Não, agora é momento da minha vida pessoal, da minha vida íntima. E Deus, segundo plano. Mas quando você coloca Deus no centro das coisas e padece por Ele todas as coisas, Deus se manifesta para você e fala: coragem. Coragem para continuar. Coragem, motivação para orar. Restaura a aliança. Vamos viver essa experiência do apóstolo Paulo. A tua vida não está na mão de nenhuma dessas pessoas aqui, não. A tua vida não está na mão do pastor, da pastora, do obreiro, da obreira, do levita. Não, a tua vida está nas mãos de Deus. Mas para isso eu preciso continuar testificando. Veja, você falou em Jerusalém, mas ainda falta você falar em Roma. Olhe bem o que ele está dizendo. Sabe o que ele está dizendo? Lilian, ele está dizendo assim: você falou em casa, para pessoas conhecidas. Agora você vai ter que falar em Roma, para pessoas que não acreditam mesmo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus está te chamando para pregar. Deus está te chamando para evangelizar. Filipenses 2, versos 6 até o 8. Está aí pertinho. Nós temos que entender o que Deus está falando. Ei, na própria pessoa de Jesus Cristo, o céu se abre, olha lá, 6 ao 8. E que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não desista, não pare de lutar, porque este Cristo, o Salvador, renunciou a tudo que tinha para morrer a nossa morte. Quem está entendendo, glorifica o Pai. Jesus está contigo o tempo todo. Posso ouvir um glória a Deus? Não, esse glória a Deus foi de fracassado. Ei, Jesus está com você o tempo todo. É isso aí. O inferno tem que saber que Jesus está com você o tempo todo. De dia, de noite, de madrugada, na tribulação, na bem-aventurança, Ele está com você, porque você é especial. Você é especial. Ei, quando você mais precisa, Ele chega. Quando você anseia, Ele é a resposta. Isaías 43, versículo de número 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá. Não vai ter nada que vai te machucar. Por quê? Porque Deus é contigo. A parte B do 11, quando ele fala coragem, ele está falando é para você mesmo. Paulo, quando ele ouve, ele não precisa, irmã Adriana, nem olhar para o lado. O coração dele se alegrou, Lilian, porque ele reconheceu a voz de Cristo, e não era de ir com ele andar como Pedro, como João, não.
que foi a voz que tirou ele das trevas na estrada de Damasco. Foi a voz que o libertou. A voz que o tirou do engano, do cativeiro, da derrota. A voz que ele se rendeu. A voz que ele disse: Senhor. A voz que chegou para ele e falou poucas palavras. Vai até a rua direita, lá você vai achar um cara que vai tirar a venda dos seus olhos, que vai te curar. Já dei ordem para ele fazer tudo isso. Deus, ele prove. Deus traz a provisão, ele traz a resposta. Pode parecer que o médico falou não tem jeito, mas Deus falou fica tranquilo porque tem. Talvez a previsão do tempo falou assim, vai chover, vai vir raio, vai vir tempestade, mas Deus está falando assim, ó, fica tranquilo porque vem bonança, vem calmaria, vem tranquilidade, vem vitória da parte de Deus. Paulo ouviu muito pouco a voz de Jesus Cristo. Ele ouviu muito pouco, poucos momentos, mas aquilo mudou a história dele, tirou o foco que ele vivia enganado e colocou ele na direção certa. Ouça, irmãos, coragem. Coragem. Coragem é palavra de pai para filho. É palavra de mãe, na hora do pesadelo, na hora do susto. É a voz materna, é a voz paterna que nós nos identificamos com segurança. E o Senhor é esta voz, é a voz da proximidade. E ele falou ao lado de Paulo, coragem. Ei, eu fico aqui sendo levado pelo Espírito, tentando, irmã Cláudia, dimensionar o tom da voz que ele usou para falar ao ouvido de Paulo. Pastor, qual será o som que ele usou? Qual o tom que ele usou? Querido, eu não sei o tom, mas eu sei que preencheu as necessidades de Paulo por completo. Eu não sei se Paulo ouviu como um sussurro, como uma voz forte, como algo poderoso, como o som de um trovão, como a calmaria, como a névoa que caía. Eu não sei se foi um vento impetuoso, mas eu sei que Paulo foi totalmente tomado de coragem. Coragem que o fez prosseguir. Essa é a voz de Jesus, que tem autoridade sobre todas as coisas. Naquele momento Paulo, ele estava assumindo, melhor dizendo, uma ordem que Jesus estava dando sobre tudo. E ele não morreu. Ele saiu daquela situação porque ainda tinha muita coisa para fazer. O coração de Paulo deve ter, querido, naquele momento, se enchido em uma palavra: coragem. Tem muita coisa para você fazer. Fica de pé, eu quero já encerrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Neemias 8:10: com a alegria do Senhor é a nossa força. Olhe para o teu irmão e fala assim para ele: seja e esteja alegre. Deus criou todas as coisas à nossa volta justamente para nos preencher, justamente para nos dar segurança. Está na hora, de entender e saber. Pergunta para o teu irmão aí: você já ouviu a voz do Senhor no seu coração? Se você não ouviu ainda, você vai orar a Deus agora e vai pedir exatamente isso, para Ele falar. Falar o que, pastor? Ele vai falar exatamente o que você precisa ouvir. Apresenta a sua demanda diante dele.
Ele vai entrar com as respostas. Jesus te garante, Ele vai te dar a garantia. Pode continuar, pode seguir. Eu te fortaleço. Assim importa que quando eu ouvir a voz do Senhor, eu vá para Roma pregar o que eu preciso pregar. Dê testemunho. Sabe por que eles queriam matar a Paulo? Porque ele deu testemunho da conversão dele, como Cristo mudou a vida dele. Eu conto com você.